pessoal, como é que vocês estão? Ai, que prazer estar aqui novamente com vocês, trazendo mais um alimento, né, diário para as nossas vidas. Bom demais, meninas, muito bom. Como que vocês estão? Eu espero que bem, né? Graças a Deus. Vamos lá. Hoje eu trouxe aqui pra gente estar meditando, eu trouxe uma palavra aqui sobre, o tema é Jesus ou Barrabás, né? Eu trouxe aqui também a passagem de Mateus no 27, do 15 ao 26. Vamos lá, fala assim: agora, no início da festa, o governador costumava soltar um prisioneiro ao povo, qualquer que quisesse. E havia então um prisioneiro chamado Barrabás. O governador lhes disse, e perguntou para a multidão, né? Qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles disseram Barrabás. E aqui, gente, nessa época aqui, costumava, né, esses dias de festa aqui, costumava soltar um preso, né? Então aí o governador perguntou, quem que vocês querem que solta, Jesus ou Barrabás? Então eles escolheram Barrabás. Eu quero trazer um pouco aqui sobre Barrabás, porque a gente pensa que Barrabás era ladrão, né? Na realidade, Barrabás não era ladrão. Barrabás era um prisioneiro condenado à morte, né? Ele era assassino. Ele fazia parte do grupo de zelotes, né? Que eram os judeus rebeldes, revolucionários. Eles queriam tomar, né, o poder na marra. Eles lutavam contra a dominação de Roma, né? O símbolo dele, né, de Barrabás, é o símbolo da humanidade pecadora. Barrabás, ele era revolucionário, era judeu revolucionário. Quantos revolucionários a gente conhece, né, por aí? Só a gente pensar um pouquinho, a gente lembra de alguns aí, tá? Não vou citar, não. Eu quero ler também com vocês a passagem de Lucas, no verso 23, do 18 ao 19. Mas todo o povo gritou em uníssono: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por uma revolta na cidade e por homicídio. Foi o que eu falei aí antes, né? Então, gente, o que acontece aqui? O governador, se você ler essa parte toda aqui, essa história, você vai perceber que o governador, ele percebeu que Jesus era inocente, que não tinha nada demais com Jesus. Então ele falou assim, não, eu vou jogar isso aqui pro povo, vou lavar minhas mãos. Eu não vou ficar com esse sangue inocente nas minhas mãos, não. Então ele percebeu isso, né? E eles queriam fazer isso com Jesus, né? Quem eles? Escribas, os fariseus ali, né? Então, por inveja, gente, isso tudo por inveja. E a gente pode observar, eu pude observar também, que um pouco antes de ter acontecido isso aí, né, do governador ali perguntar quem que o povo queria, pouco antes tinha acontecido, né, que Jesus ele entrou no jumentinho, né, sendo aclamado pela multidão. E olha para você ver que extremo, né? Outra hora ele estava sendo aclamado, entrando ali, e agora estava ali com a multidão querendo que ele fosse, né, crucificado. Imagina isso. Vamos ver também João 18:40, que fala assim: então gritaram todos novamente, dizendo, não a este, mas Barrabás. Olha para você ver. Então eu trouxe aqui algumas passagens dos evangelhos para você ver que um confirma com o outro sobre isso, né? Então aqui, gente, outra coisa importante aqui é que a gente pode observar que as pessoas, elas são influenciadas pelas decisões da massa, né? Na época de Jesus, essas multidões, elas eram guiadas por emoções intensas, né? E pela retórica também dos líderes religiosos e políticos. E essa pressão social fazia parte do cotidiano, né? Essa opinião aqui fazia parte. E a opinião popular podia mudar rapidamente, com certeza muito rápido, né? De um extremo a outro. A multidão agitada e influenciada pelas autoridades queria ver Jesus crucificado. Aqui eu meditei aqui nessa parte que nos faz pensar, nos leva a pensar
que nós somos influenciados pela maioria. Você já reparou isso aqui, irmãos? Porque os líderes religiosos chegaram lá falando, e aí a maioria da população resolveu ir com eles, né? Por emoções intensas. Imagina isso. Então, por isso que é a importância da gente ter o pensamento crítico, nosso pensamento crítico, né? E não ser levado, né, gente, pela maioria. Então, vamos observar aí. Nós devemos ter nossas próprias opiniões, sem importar. Vamos pensar sobre política, agora, assim, rapidamente, né? A gente fala assim, mas só tem 2 candidatos que são fortes, A ou B. Aí eu vou votar em um dos 2, ou não vota em ninguém. Então, assim, tem mais candidatos. A gente pode sim distribuir nossos votos, gente. Tem 3 candidatos, mas só 2 que está mais forte, não vou votar no terceiro. Se você deseja votar no terceiro candidato, não vote no terceiro candidato. Então, assim, mas vai ser A ou B que vai ganhar? Não, isso também depende de você. Mas eu vou desperdiçar meu voto. Depende de você. É hora de a gente não ir pela opinião da massa. Aí chega um lá e vai e fala, não. E também tem aquela questão, né, que o povo fala assim, a voz do povo é a voz de Deus. Irmãos, nunca foi. Nunca foi, tá? A voz de Deus, ela é representada por Jesus, tá bom? E não pelo povo. Eu quero ler também com vocês aqui a passagem de Isaías 53. Isaías 53 fala assim: mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas pisaduras fomos sarados. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Fala que Jesus, ele tomou o nosso lugar, né? Assumindo a culpa que não era dele, culpa nossa, né, irmãos? E Jesus ali, ele assumiu. Transgressões e iniquidades, né? O versículo, ele começa destacando a dor e o sofrimento do Senhor, que são resultado das transgressões e iniquidades do povo. Isso quer dizer que a culpa pelo sofrimento não era dele, e sim nossa, né? Sofrimento substituto. A ideia que foi traspassado e esmagado sugere que o sofrimento profundo e violento apontado para o sacrifício que seria feito em favor da humanidade. Ele tomou sobre si as consequências do pecado humano. Olha isso aqui. Castigo e paz. Essa expressão, gente, castigo que nos faz paz, indica o sofrimento do Senhor, não apenas pelos nossos pecados, mas também restaura a nossa relação com Deus. Né? A paz mencionada aqui refere-se à reconciliação entre Deus e a humanidade, uma vez que o castigo foi suportado. Né? Cura pela ferida. Essa última parte do versículo fala que fomos, e pelas suas feridas fomos curados, enfatiza um aspecto redentor do sofrimento. Né? Não apenas uma cura física, como muitos teólogos interpretam, como também sendo uma cura espiritual, uma cura emocional. Indica que a redenção trazida por Jesus se estende a todas as áreas das nossas vidas. Gente, olha que maravilha isso, graças a Deus, né? Então, gente, a cruz era para nós, isso é fato, né? E tudo que colhemos em vida, de juízo, em tudo que colhemos nessa vida, de juízo e dano, é justo que nós colhemos, tá, gente? É justo que nós colhemos isso. Então a cruz era para nós. Tudo que colhemos nessa vida de juízo e dano é justo, porque nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. Toda vez que nós escolhemos Barrabás, tudo nos leva para longe do Pai, toda vez. Como assim de escolher Barrabás? Tudo que te leva para longe do Pai, você está escolhendo Barrabás. E aí nós estamos fazendo igualzinho aquela multidão na época, rejeitando Jesus e aceitando o pecado. Foi isso que a multidão fez ali naquela época. Em Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos nós somos pecadores, né? E quantas vezes nós escolhemos o caminho mais fácil, o caminho mais egoísta, ao invés de escolher o caminho de Cristo, né, gente? Todos pecaram
Todos pecaram, não há exceções, né? E essa segunda parte do versículo fala assim, carecem da glória de Deus, indica que o pecado nos separa da presença e da glória de Deus. Olha isso é forte, né? O pecado. Então é crucial entendermos a necessidade da redenção através de Jesus Cristo. Embora o versículo possa parecer sombrio, né, à primeira vista, ele prepara o terreno e para a esperança que Paulo apresenta nas sessões seguintes da carta aos Romanos. Deus proveu um caminho para a restauração. Eu quero ler aqui com vocês também Gálatas 2, no verso 2. Essa carta, gente, Paulo escreveu para Paulo, né? Escreveu para os cristãos que estavam afastados do Senhor. Fala assim, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha aqui, gente, diz que após nossa fé em Cristo, a nossa vida não é mais centrada em nós mesmos, e sim em Cristo habitando em nós. As paixões, os desejos desse mundo devem ser abandonados para que nós possamos viver uma vida em Jesus Cristo, tá bom? Aqui a reflexão final, gente, essa reflexão final que eu quero trazer falando sobre, foi uma mensagem que eu vi no outro dia, eu não me lembro no status de quem, mas aí eu peguei e eu achei interessante trazer tudo sobre isso aqui hoje, sobre Jesus e Barrabás, quem que Barrabás representa em nossas vidas, né? E Jesus como justo. Fala assim, ó, eu costumava achar um absurdo que Jesus fosse crucificado no lugar de Barrabás. Mas, ao entender que Barrabás sou eu percebo que Jesus tomou o meu lugar. Fez isso por amor a mim, por amor incondicional, né? Que nós possamos sempre escolher seguir a Cristo, reconhecer nossa necessidade dele todos os dias. Você vê, irmãos, que forte, né? Então, Barrabás ali na realidade representava a mim, representava você, né? O pecado. E para finalizar, irmãos, eu quero trazer aqui para vocês o Salmo 90, que fala assim, foi uma oração que Moisés, um homem de Deus, ele fez para Deus, tá? Fala assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e diz, tornai-vos pó, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como a corrente de águas, são como o sono da manhã, são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos atingidos. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua indignação, pela qual deve ser temido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Irmãos, olha isso. Olha isso, o que fala aqui, irmãos? Que Deus, Ele é soberano e Ele é um bálsamo para nós. Nós queremos nos relacionar, irmãos, nós devemos, pelo menos, nos relacionar com o Senhor da forma que Ele deseja para nós. Porque nós, pela graça, por Sua graça, que é Jesus Cristo, nós podemos, né, encontrar abrigo, nós podemos encontrar justiça, nós podemos encontrar salvação. Amém, irmãos? Então, que nós possamos refletir acerca
acerca de Barrabás. Barrabás ele traz um simbolismo para nós muito grande. E não apenas uma história que Jesus ficou ali no meio de 2 ladrões. Não apenas isso, irmãos. Tem um simbolismo por trás. E que nós possamos refletir o que Barrabás significa em nossas vidas. E que nós possamos tomar posse dessa graça. Essa graça que é Jesus, que é abrigo, que é justiça, que é principalmente salvação para as nossas vidas. Tá bom? Que o Senhor possa te abençoar nessa manhã, que essa palavra possa ir de encontro à sua vida, que você possa renunciar a Barrabás da sua vida. Irmãos, você possa renunciar. Renuncia tudo que te afasta dele. Renuncia em nome de Jesus. Esse é o nome. Amém, irmãos? Esse é o nome que vai te levar para o alto, que vai te levar para a glória. Esse é o nome da salvação. Esse é o nome que coloca os nossos nomes no livro da vida. É através dele, é por ele. Amém, irmão? Que tudo foi feito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor possa te abençoar nessa hora, que o Senhor possa ir de encontro à sua casa, à sua família, que o Senhor possa te favorecer, que o Senhor possa trazer à memória coisas que te traz paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? Deus abençoa e até mais.